noite, meus irmãos. Como é que estão passando esse domingo, véspera de feriado? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 118. Salmo 118, versos 24 ao 29. Salmo 118, versos 24 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graças, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus bondoso, o Senhor é o nosso Deus gracioso, que nos abençoa sempre, que tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus, do mais pequenino até aquele que é mais importante aqui nesse mundo, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é misericordioso para conosco e porque o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome eternamente. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos estar orando hoje pelo terreno, né? Nós estamos no projeto de adquirir um terreno para a gente construir um novo templo da nossa igreja. Esse aqui que nós estamos, inclusive nós estamos gravando aqui, ele é alugado, né? Os irmãos sabem, né? E ele é um pouco limitado. Vamos estar pedindo a Deus que Ele nos dê um templo bem grande, que caiba muitos irmãos, que caiba muita gente e que seja uma bênção na nossa vida e na vida dessa cidade e do mundo todo. Vamos estar orando a Deus. Vamos colocar ao Senhor 2.000 pessoas, o pastor Adilson já colocou lá, ó, 2.000 pessoas, tá bom? Então é esse o nosso início. Vamos iniciar com 2.000, né? Vamos iniciar com 2.000 pessoas. Vamos orar por isso, irmãos. Gostaria de lembrar também os irmãos dos dízimos e ofertas. A conta da igreja está aí no seu vídeo. Vamos adorar o nosso Deus, louvar o nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vamos estar também nos lembrando de orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos irmãos que estão com alguma dificuldade de exercer a sua atividade de trabalho, né? Por conta da pandemia. Vamos estar orando por esses irmãos. E até gostaria de pedir, se você quiser pedir alguma oração, colocar aí no chat. Nós temos os grupos semanais, nós vamos nos lembrar desse pedido que você colocou por você, pelo seu irmão. A gente vai nos lembrar durante a semana. Nós temos os grupos de oração e até também, lembrando disso, eu gostaria de dizer, se por acaso tem algum irmão ainda que não participa de nenhum grupo de oração, por favor, pode falar comigo, pode falar com o pastor Adilson. É mais fácil ainda você falar com a Márcia, tá? Manda um WhatsApp para a Márcia, a secretária da nossa igreja, que ela vai alocar você em algum grupo de oração, tá ok? Então, eu gostaria de orar mais uma vez, antes de passar a palavra para o nosso grupo de louvor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, obrigado por essa igreja, te agradeço por esse grupo de louvor abençoado, ó Deus, que toda semana, ó Deus, nos edifica com as suas vozes, com os seus instrumentos, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, pelo pastor Adilson, pelos presbíteros, pelos diáconos dessa igreja, pelo pastor Marcelo, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Deus, pelos irmãos dessa igreja, ó Pai, tão abençoada, Senhor, tantos irmãos amorosos. Te agradeço, ó Deus, pelas vidas desses irmãos, ó Pai. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cuide daqueles que estão enfermos, ó Deus, dê o completo restabelecimento, Senhor, aqueles que estão já em convalescência, Senhor, que eles se recuperem completamente. E eu peço a Ti também,
que o Senhor abençoe a nossa igreja. Nós estamos procurando um terreno, ó Deus, talvez 2 lotes ou 3 lotes, para que a gente possa construir o templo, ó Deus, da nossa igreja. Peço que o Senhor nos dê essa bênção, nos mostre o local certo, Senhor, e nos dê também a condição, ó Pai, aquilo que é necessário. O Senhor que é dono de todo o ouro e de toda a prata, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode, ó Deus, e que o Senhor quer abençoar a Tua igreja, e para que a Tua igreja seja a bênção aqui em Ribeirão Preto e nesse mundo, ó Pai. Obrigado por tudo, eu oro agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Adoremos ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
Senhor. Teu sangue nos leva além, ó Deus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça.
Cante mais alto que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Mais uma vez, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz. O teu sangue que nos faz mais alvo que a neve, Senhor, que nos aproxima, ó Deus, mais de ti. Nós te agradecemos por esse seu sangue, pelo seu amor, por nós derramado na cruz, ó Pai. Que o Senhor possa receber esse nosso louvor e falar conosco através da palavra que vamos ouvir agora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Vamos ler 12 versículos, de 6 a 18. Vamos prestar atenção na leitura do texto, para que esta leitura possa nos embasar para a nossa meditação. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho.
Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que Deus abençoe a nossa meditação e que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Meus amados irmãos, esta epístola que nós estamos trabalhando com ela, o apóstolo Paulo, ele tem algumas informações para nós que nós vamos aprender, mas eu queria chamar a sua atenção. Você já ouviu falar de uma moça romena chamada Nadia Comaneci? Ela foi campeã olímpica e a única na história do mundo que teve todas as notas máximas, 10 em tudo. Essa moça foi uma vitoriosa, invejada, e até hoje ninguém bateu seu recorde. Essa romena que deixou seu nome cravado na história como uma vitoriosa. Mas tem uma coisa que muita gente não sabe. A gente lendo a biografia de Nadia Comaneci, a gente vai descobrir que no primeiro campeonato que ela participou, ela ficou em 13º lugar. Ela até hoje é a mais famosa do mundo, mas o primeiro campeonato que ela participou, ela ficou em 13º lugar. Eu sei que vocês que jogam bola aí, que gostam de futebol, quase todos os brasileiros gostam disso. Você sabia que aquele Cafu, campeão e capitão da seleção brasileira, ele foi reprovado em 9 peneiras, ou seja, ele tentou entrar em 9 times. Só no São Paulo ele foi reprovado 4 vezes. Ele não desistiu. Depois ele levantou a taça como campeão mundial. Mas é muito bonito quando a gente olha que em Coríntios, o apóstolo Paulo manda pôr para a rua um jovem que estava dormindo com a madrasta. Ele fala para os crentes lá de Coríntios: põe esse moço para a rua, que ele é da igreja, mas ele está dormindo com a madrasta, ele está fazendo muito feio, ele não pode ficar no nosso meio. Aí Tito foi lá, a igreja se reuniu, conversou com esse rapaz, ele mudou de vida. Quando o apóstolo Paulo voltou, ele era um exemplo na igreja. Mas na primeira caminhada cristã dele, ele derrapou bem. Traiu o próprio pai, dormiu com a madrasta. Prestou atenção que no início eram reprovadas essas pessoas, mas elas mudaram, elas conseguiram atingir o alvo. E o que eu quero falar hoje, presta atenção no que o reverendo Hernandes fala sobre essa Tessalonicenses, essa segunda. O apóstolo Paulo, ele diz que escrevendo aos Tessalonicenses, ele trata das seguintes coisas: da apostasia final, do aparecimento do homem da iniquidade, a perseguição brutal que assolará a igreja no tempo do fim, e ainda alerta a igreja de que ela está sendo atacada pelos de dentro dela e pelos de fora dela. O ataque de fora vem dos maus. Prestou atenção? Ela está sendo atacada pelo povo lá da rua e pelo povo de dentro da igreja. O apóstolo Paulo está falando. Ela, pelo ataque lá do mundo, lá de fora, lá da rua, são os homens maus, os homens perversos, os opositores de Cristo, maldosos, homens contrários ao evangelho, pessoas que tentam mostrar que a pregação de Paulo era mentira. É o povo da rua que está falando no verso 3, que o maligno é o maior oponente de Deus, é chamado de Satanás, porque é contra Deus. Esse maior oponente de Jesus, de Deus, ele não é simplesmente Satanás, mas ele também é chamado de diabo,
porque é o acusador. O diabo é o acusador. Então, quando você acusar alguém, cuidado, viu? Senão você vai virar diabo. Não acuse ninguém. Também se chama maligno, porque suas obras são más. Então, se são más, maligno. É chamado também da antiga serpente, porque ele é envenenador e ele também é enganador. Ele envenena as pessoas, ele engana as pessoas. Ele é venenoso, o inimigo da igreja. Ele tem nome de dragão porque é devorador. Que descrição linda, né? O apóstolo Paulo falando que tem os inimigos do lado de fora e os inimigos do lado de dentro. E a Bíblia diz que ele é ladrão. O inimigo é ladrão. O povo lá de fora, que inimigo, é o inimigo da cruz de Cristo. Além dele ser ladrão, ele é enganador também. Ele é assassino e é mentiroso. Ele vive de dia e de noite, ou seja, diuturnamente, usando as suas próprias armas, usando as estratégias, fazendo alunos para atacar a igreja. Então, quando você atacar a igreja, cuidado, viu? Você está sendo aluno de Satanás. Diz ainda o ataque por dentro agora. Nós falamos do ataque do povo que não é de Deus. Os versos 6 e verso 11 fala do ataque de dentro, é o ataque interno que a igreja enfrenta, não só o externo, mas também o interno. A igreja tem seus conflitos entre os irmãos, a igreja tem isso. Paulo, ele aconselha os líderes da igreja a admoestarem os insubmissos. Paulo aconselha, ele adverte os crentes ociosos e também adverte os crentes bisbilhoteiros, os crentes que ficam observando a vida alheia. Ele chama a atenção de tudo que não é recomendado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo está exortando. O apóstolo Paulo se dedica para vários problemas, inclusive o problema moral dentro da igreja. Dedica também a visão distorcida da teologia. Gente, a teologia errada numa igreja é uma desgraça. Cuidado com teologia errada. Ele mostra que a doutrina errada incentiva e mostra para os crentes o caminho errado. O apóstolo Paulo continua asseverando e sendo enfático em dizer que esse pessoal de dentro da igreja que fazem essas coisas são crentes imaturos, crentes crianças, crentes enganados, não enganadores, crentes enganados, mas crentes preguiçosos, crentes que ficam falando da vida alheia, crentes ociosos, crentes egoístas, crentes preocupados com seus próprios umbigos. Não está na igreja para servir, mas está na igreja para exigir e ser servido. Crente que, além de não trabalhar, espalha fofoca para os outros membros da igreja. Enquanto as mãos desse pessoal, os crentes internos da igreja, que está perseguindo a igreja, enquanto as mãos ficavam paradas, a boca trabalhava falando mal dos outros. E é exatamente isso. Eu quero falar hoje sobre um tema, e o pastor Manuel pregou sobre 2 argumentos, eu vou pregar sobre 3. E o nosso tema é: o irmão é o nosso jugo. O nosso irmão é o peso das nossas costas. O nosso irmão foi Deus quem nos deu. Então, quando a gente fala que o irmão é o nosso jugo, é como Jesus Cristo falou: quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está oprimido, tomai o meu jugo, ou seja, ande com Jesus, divida a carga. Então esse irmão nosso, o nosso próximo, é o nosso jugo. Em primeiro lugar, nós temos que ver as condições desse irmão nosso, que é o nosso jugo. Jugo é dividir o peso, botar um pau nas costas, uma travessa,
e os dois dividirem o mesmo peso que está suportando aquela travessa, aquela madeira, aquele pau. Os dois vão carregar juntos. Então nós precisamos saber, aquele nosso parceiro, que força que ele tem, a altura que ele tem, se ele é doente, se ele não é, nós vamos caminhar com ele, nós temos que conhecê-lo. E eu gostaria que você olhasse comigo, que esse texto que o apóstolo Paulo está falando, ele mostra as fraquezas desse irmão que é o nosso jugo, ele mostra as debilidades desse irmão que é o nosso jugo. Então, muitas vezes, o irmão que anda conosco, pode ser que ele pese para você. E se ele não pesar para você, não tenha dúvida, você está pesando para ele. O certo é dividir. Então, esse irmão ou essa irmã, pode parecer até uma pessoa madura que está carregando conosco o jugo. E você fica esperando que ela seja uma pessoa madura. Essa pessoa pode ser importante na igreja, que nós estamos carregando o jugo com ela. Essa pessoa pode ser culta, pode ser velha de igreja, pode parecer ter uma boa liderança, pode parecer ser exemplar. Uma pessoa que parece levar Jesus a sério, nós estamos dividindo o jugo com ela. Uma pessoa, um irmão que parece ter compromisso com a igreja, então nós estamos andando com esse irmão. Pode ser um irmão proeminente, pode ser um irmão que frequenta todos os trabalhos e não se ausenta de nenhum. Pode ser um irmão que ministra aulas na escola dominical, um irmão que exerce liderança, um irmão que parece ser a coluna forte da igreja, um irmão que parece ser o alicerce do seu departamento, um irmão que parece ser forte espiritualmente. Ele chega a inibir o seu companheiro de jugo, de tão forte que ele parece ser. Não tem nem jeito de exortá-lo. Mas o grande problema é que esse companheiro nosso de jugo, ele vive de aparência. Ele vive de engano, ele vive perdendo tempo, ele vive mentindo para si mesmo, ele vive em constante turbulência, ele vive sem rumo, ele vive de momentos, ele vive de mentiras, ele vive fugindo de si mesmo, ele está sempre construindo uma cerca em volta de si para não ser incomodado, ele vive entrincheirado, esse companheiro nosso de jugo, ele vive armado para se defender o tempo todo, ele vive, repito, enganando a si mesmo, enganando a igreja de Jesus, enganando o companheiro de jugo. Esse irmão que sofre está pensando que é feliz. Esse é o irmão selfie, só se apresenta com as fotos mais belas. Sabe o que quer dizer selfie? Selfie é uma palavra em inglês, né? É? Me ajuda aí, você de casa. Selfie quer dizer euzinho. É isso que quer dizer selfie. Euzinho ou euzinha. Sabia disso, que selfie quer dizer isso? Olha aí no seu celular para você ver se não é. Dá uma conferida. Então, selfie quer dizer euzinho. Então, o euzinho só aparece quando ele está bonitinho na fita. A selfie é uma das coisas mais mentirosas do mundo. Eu nunca vi gente botar uma selfie que não ficou boa. Ela tira 30 vezes, apaga 40 e fala, essa não estou boa, está mostrando o nariz. Ué, é claro, não está boa porque você é ardido de ruim, de feio. Agora, se for bonito igual eu, fica linda essa selfie aí. Ô, gente, ajuda nós aí, ué. Então, tem o irmão selfie, aquele irmão nosso de jugo. Ele é o nosso jugo. Nós estamos andando do lado dele. Só que ele é selfie. Ele só se apresenta quando ele está bonito. E esse irmão, eu posso falar que ele é fake também. É irmão fake. O que é fake? Fake
é você ter uma identidade que não é a sua. É você se apresentar como se fosse você, mas não é você. Você está enganando, você é fake. Tem irmão de jugo nosso que é selfie e é fake. Ele está tendo uma identidade, está mostrando que é uma coisa, mas não é outra coisa esse irmão fake. Tem irmão que anda conosco que é moribundo, tem irmão que é insano, tem irmão que é instrumento de desordem, tem irmão que é um atraso na igreja, tem irmão que ele é precursor do descompasso para a igreja andar direito. É ele que é vanguarda para atrapalhar o andamento da igreja. O pecado na vida de um cristão desse sempre afeta a igreja, diz o reverendo Hernandes. E nós não podemos esquecer. Eu vou contar para vocês o que é companheiro de jugo. Vocês sabem que eu estudei há mais de 35 anos no seminário do Presbiteriano do Sul. E nós tínhamos lá um companheiro de jugo. Um moço bonito, um moço do Sul, um moço firme na palavra. Para nossa tristeza, aquele companheiro de jugo aparece na televisão porque ele foi preso por ser pedófilo. Pastor ordenado da igreja presbiteriana. Esse irmão parecia ser, mas não era. Foi preso por pedofilia. E era pastor na igreja, igual eu sou pastor aqui. Então, o companheiro nosso de jugo, nós estamos ao lado dele, mas nós não sabemos de fato quem ele é. Eu me lembro que, quando eu era seminarista, eu ouvia um sermão maravilhoso de um determinado pastor, que para nossa tristeza no seminário, nós descobrimos que ele estava roubando o gasofilácio. Pastor presbiteriano. Para nossa tristeza, nós já tivemos reuniões e mais reuniões para tratar de adultério de presbíteros. É irmão fake, irmão selfie, que se apresenta, mas não é. E é esse o nosso companheiro de jugo. Nós andamos com ele dividindo a carga, e para nós pesa muito, porque nós temos que carregar a nossa carga e ele com seus próprios pecados. Irmão fake. Eu vou contar mais uma. E há mais de 30 anos atrás, eu saí de Ribeirão Preto, fui para uma cidade aqui do interior. Sabe para quê? Para socorrer um membro da nossa igreja. O serviço dele era enganar, era ser estelionatário para mulheres idosas. Ele vendia mentiras. Era membro da nossa igreja. Só que ele se deu mal porque ele enganou a mãe de um promotor de justiça. Foi preso. E eu, como pastor, fui atrás dele para socorrê-lo, para ajudá-lo. Irmão fake, mas é irmão. Irmão selfie, mas é irmão. Ah, amados irmãos, se você observar que o irmão é o nosso jugo, esse irmão, ele pesa, esse irmão tem debilidades, esse irmão tem defeitos, esse irmão tem limitações, mas a Bíblia fala que esse companheiro nosso de jugo, ele tem que ser a nossa motivação para continuar a caminhada cristã. Não se cansar de fazer o bem, é o que o versículo 13 fala. Não é por causa da atitude do irmão, nosso companheiro de jugo, que é X ou Y, que nós vamos deixar de ajudá-lo, de caminhar com ele, de cuidá-lo. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo é muito firme aqui, quando ele fala que nós não podemos cansar de andar com ele, cansar de fazer o bem, cansar de ser parceiro do nosso companheiro de jugo. Cansar, não podemos, nós devemos caminhar na estrada de Jesus, independente das situações. A segunda coisa que nós vemos aqui é exatamente esta, que esse irmão que é o nosso jugo, ele tem debilidades, mas ele deve ser a nossa motivação. A Bíblia fala que nós temos que orar por todos, isso em Tessalonicenses.
Nós temos que priorizar o reino de Deus. Nós temos que viver da palavra, e para que a palavra se propague, e para que a palavra prossiga, nós temos que ver que o evangelho vai crescer. E como nós vamos ver o evangelho crescer, se o nosso companheiro de jugo é pedófilo, se o nosso companheiro de jugo é estelionatário, se o nosso companheiro de jugo é adúltero, se o nosso companheiro de jugo fala da vida dos outros, se o nosso companheiro de jugo odeia. A Bíblia fala que essas coisas acontecem para nos motivar a caminhada. Claro que devemos fugir dos homens perversos. O apóstolo Paulo fala: fuja dos homens perversos, fuja dos homens maus. Mas advirta esses homens fakes, advirta esses homens selfies. Venha glorificar a Deus, advirta esse irmão necessitado. Vamos glorificar a Deus imitando Jesus, a despeito das atitudes dele, vamos nós imitar Jesus. Por favor, se você é companheiro fake, faça o máximo, saia dessa falsidade, para que as pessoas possam te imitar de verdade, e você não fique com medo de levar ninguém para o mau caminho. É o apóstolo Paulo que fala: podem me imitar, podem andar atrás de mim, pois eu vivo para dar o exemplo que eu aprendi de Jesus. Então, por favor, se eu seguir seus passos, eu vou para o caminho bom. Apartar do irmão que anda desordenadamente, apartar do fofoqueiro, apartar do que intromete na vida alheia. Mas, amados irmãos, essas pessoas que fazem isso, elas deixam a igreja insegura. Mas a nossa função é transmitir segurança para a igreja, é dar continuidade nas ordenanças de Deus através de Paulo, é não tirar férias da vida de compromisso, é não cansar, é não se esgotar, é não ficar exausto, é não ficar desanimado. Porque tem irmãos que pedem 5 minutos para Deus, para dar umas pecadas por aí, depois dos 5 minutos ele volta para Deus. É irmão fake. Amados e queridos irmãos, nós temos que ver que nós não podemos pedir a Deus, porque nós vamos para a praia, e nós estamos longe do nosso cônjuge, nós estamos longe dos nossos irmãos, nós estamos longe da igreja, e lá na praia nós pedimos para Deus: não me veja esses dias, porque eu vou viver minha vida. Isso é irmão fake, isso é irmão selfie. Cuidado com esses irmãos. Não pedir licença para pecar, por favor, não peque. E tem pessoas que ainda rogam a Deus para protegê-los nos pecados que eles vão cometer e que eles estão se preparando para cometer. Trabalhar para sustentar a obra de Deus é muito importante. Paulo fala aqui para se afastar das atitudes do faltoso, não ser contaminado, não ser influenciado. Pelo contrário, essas coisas devem nos motivar. E a Bíblia fala: meus irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Quando o apóstolo Paulo fala para a gente se afastar dessa turma, não é fisicamente. É que esse pessoal que peca, esse pessoal que vive e gosta, e pede ainda licença para Deus, 5 minutos para pecar, essa turma nós podemos aproximar delas, mas para convencê-la a andar conosco, e não sermos convencidos a andar com elas. Se não inverte tudo, o demônio vai nos arrastar para a correnteza dele. Nós é que temos que tirar esse companheiro de jugo desse pecado e trazer para nós, para Jesus, para o caminho da paz, para o caminho da luz. Não fuja do seu irmão que está necessitado, aproxime-se dele, mas ande e traga-o para você, não o deixe arrastá-lo. Mas eu estou terminando. O tema nosso é o irmão, que é o nosso jugo.
Primeira coisa é a debilidade do irmão. A segunda coisa é que o irmão deve ser a nossa motivação. Mas, finalmente, o irmão, que é o nosso jugo, ele nos faz altruístas. Esse irmão que é o nosso jugo, com as debilidades que ele tem, ele nos faz ser altruístas. O irmão danadinho, sabe aquele irmão danadinho? Ele nos dá a oportunidade de crescer. Ah, danadinho aquele irmão, aquela irmã danadinha. Ele nos dá a oportunidade de crescer em Cristo, de amadurecer, de considerar essa turma como irmã, porque o texto da palavra de Deus fala: todavia não considereis esses fakes como inimigos, não considereis esses selfies como inimigos, não considereis esses homens como inimigos. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo é muito rico quando ele fala: nesse meio tem joio e tem trigo. E é em Gálatas 6,6 que Paulo adverte que você vai plantar, e o que você plantar vai nascer. Gálatas 6,6. Alto lá, veja o que você está plantando, porque vai germinar. Seja isto ou aquilo, vai nascer. Eu gostaria que você visse que tudo que a gente compra, a fatura chega, o boleto chega daquilo que nós compramos. Então vai chegar boleto para você, veja o que anda comprando. E é no mesmo texto que nós temos uma advertência daqueles que zombam de Deus. Nós devemos amar indistintamente, não importa se esse irmão que é o nosso jugo merece ou não amor, a Bíblia manda amá-lo. Amados e queridos, nós temos que fazer isso independentemente da sua função. Jesus derramou o seu sangue, sabe para quem? Para o pedófilo. Jesus derramou o seu sangue, sabe para quem? Para o estelionatário. Jesus derramou o seu sangue, sabe para quem? Para os adúlteros. Jesus derramou o seu sangue para toda sorte de pecadores, porque Jesus fala que os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os que estão doentes. Essas pessoas doentes que são nossas parceiras de jugo, nós viemos desse mundo para acolhê-las. Tira da sua boca maldição com o filho da sua irmã, com a filha do seu irmão, com o irmão da igreja, com pessoas amadas que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz para salvá-las. Não importa o que elas sejam, Jesus as ama. E é no presídio que Jesus visita. É no motel que Jesus visita. É no assalto de banco que Jesus visita. Não queira disciplinar a agenda de Deus. Ame, ame e não desista de fazer o bem. Amados, queridos, o apóstolo Paulo, ele fala: vamos socorrer esses irmãos euzinhos, vamos socorrer esses irmãos de identidade falsa. O apóstolo Paulo fala que nós temos que viver e acolhê-los, nós temos que amá-los, nós temos sim que admoestá-los, mas admoestar é em amor, é trazer para o nosso peito para ele chorar. Isto é o que o apóstolo Paulo está ensinando. Jesus morreu não somente para os filhos bonzinhos, mas morreu para os euzinhos, morreu para os de identidade falsa e tudo que você quiser declinar, que socialmente é reprovável por nós. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que está perdido. Os sãos não precisam de médicos, mas Jesus também veio para esmagar a cana quebrada? Não. Jesus também veio para apagar o pavio que fumega? Não.
Jesus, quando tem a cana quebrada, a Bíblia fala que o bom pastor, ele vai e coloca proteção para a cana ficar emendada. Jesus Cristo não espizinha quem já está espizinhado. Jesus Cristo não maltrata quem já está sendo maltratado. Jesus Cristo não leva para o inferno aqueles que estão no caminho da perdição. Jesus Cristo ama, independente se a cana está quebrada ou se o pavio não fumega mais. A Bíblia fala coisas maravilhosas que, pelo contrário, aqui nós vemos que o mesmo Paulo que recomendou que mandasse aquele menino para fora da igreja, porque ele estava dormindo com a madrasta, mandou expulsar aquele jovem, é esse mesmo Paulo que agora não deu a segunda chance para João Marcos, quando João Marcos, em Jerusalém, abandonou Barnabé e Paulo e voltou para Jerusalém. Eles estavam em Icônio, na primeira viagem missionária. Esse menino abandonou a missão e voltou para casa. É esse Paulo que mandou expulsar o menino da igreja, é esse mesmo Paulo que não permite João Marcos fazer a segunda viagem por ele ter errado na primeira. É esse Paulo que recomenda, nesse texto que nós lemos, esse Paulo que não suportava alguém pecando, esse Paulo que não reconsiderava que o João Marcos voltou da primeira viagem abandonando a missão, mas ele podia ter a experiência da segunda. Paulo não permitiu. Agora é esse Paulo, é esse homem escrevendo aos Tessalonicenses, é ele mesmo que diz que se um irmão for flagrado em alguma falta, olha o que ele diz: se algum irmão for flagrado em alguma falta, você que é espiritual, você que é crente velho de igreja, você que é professor, você que é pastor como eu, você que é líder de algum grupo da igreja, você que é espiritual, o apóstolo Paulo está falando, corrija-o com brandura, corrija-o com amor, corrija-o como se fosse seu filho, corrija-o como se fosse seu neto, corrija-o como se fosse um pedaço seu. Somos todos de um mesmo corpo. Você que é espiritual, cuidado para você não ser tentado também, tanto quanto este nosso irmão de jugo, que pode até estar pesando sobre nós. Vamos conversar como se fosse filho amado. A carga do seu irmão é sua, e a Bíblia fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Está nesse texto que nós lemos. Eu termino. Paulo mudou de procedimento e reconheceu que a igreja de Corinto perdoou o rapaz, e ele não tirou o rapaz da igreja. Ele entendeu o perdão. É esse rapaz que dormia com a madrasta. Ele não foi expulso da igreja. Não reuniram o conselho. O pastor Tito resolveu tudo sozinho. A igreja entendeu muito bem que ele havia se arrependido. Ele foi amado. Caminharam com ele. Tiveram paciência com ele, mas não o apedrejaram, o resgataram. E a nossa igreja é uma igreja de resgate. Quem quiser acusar, que vá para outra, porque aqui jamais o faremos. Amados e queridos irmãos, Paulo, que não permitiu João fazer a segunda viagem, é esse mesmo Paulo que agora velho, no cárcere em Roma, no calabouço frio, algemado, com correntes nos pés, corrente nas mãos, no fundo do cárcere, é esse Paulo que fala: por favor, chama João Marcos, o mesmo João, chama João Marcos, eu preciso dele, eu o amo, eu
eu quero que João Marcos esteja ao meu lado. Jesus Cristo é Ele mesmo que te dará paz em todas as circunstâncias. Não fuja do seu companheiro de jugo. Ele é seu irmão. Que Deus te abençoe e a mim também. Bondoso Pai, obrigado pela tua palavra. Que a tua graça seja sobre nós, hoje e sempre. Amados irmãos, ficai em paz, que o amor de Jesus, que a misericórdia do Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo, sejam com todos aqui, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos.